Oi, gente! Este é um disclaimer sobre esse episódio do Diário de Escrita, que ele vai ser dividido em duas partes. Vou postar as duas ao mesmo tempo e vou deixar o vídeo, a parte 2, no finalzinho desse vídeo aqui, e a parte 1 no início da parte 2, porque eu tenho mais de 50 minutos de bruto. E por mais que eu saiba que vários de vocês gostam muito de ver vídeos grandes, eu acho que é de bom tom dividir em duas partes, tá bom? Então assim que terminarem de ver o primeiro, já vão lá pra ver o segundo, que tá bem legal. Deu bastante trabalho pra editar, mas o conteúdo eu acho que tá muito bom. Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje é 16 de fevereiro, uma quarta-feira, e ontem eu tive a tutoria com a minha tutora, né? Ai, meu Deus, eu nunca sei como comentar isso. Mas enfim, eu tive a reunião com minha tutora sobre a última parte que eu enviei, que foram aquelas 8.000 e tantas palavras que eu consegui enviar lá no final do episódio 4 do Diário de Escrita. Vou deixar aqui em cima pra vocês verem. Então, vamos lá, eu tô muito feliz. E eu tava muito nervosa com essa reunião, eu não sei bem porquê, mas deu tudo certo. Foi 1 hora de conversa, assim, ó, incrível. Eu tinha feito várias perguntas pra ela e daí aqui comentários sobre o que ela tinha comentado sobre, né, o texto, que ela coloca os comentários dela e daí a gente tem a reunião, né. Então, anotei, eu tinha coisas que eu tinha que explicar pra ela, que como eu tô escrevendo da realidade brasileira, coisas ali que ela não entende, por ser de culturas diferentes. Então, tive que explicar, algumas coisas eu vou ter que trazer pra um pouco mais cedo pra poder explicar. Tipo, por que que a minha personagem tem uma arma dentro de casa, sabe? Pra eles é muito estranho isso. Então, vou ter que descobrir um jeito dessa arma aparecer antes. E aqui embaixo eu botei uma lista. Eu tinha colocado 3 coisas que eu tinha que fazer depois, agora, né, pra esse final. Então eu tenho que descobrir ainda exatamente detalhes do que acontece em um momento específico lá no final. Entre um momento importante e o outro, bem no finalzinho mesmo. Eu preciso ver mais ou menos quantas palavras eu tenho, né, mas isso é mais pra mim. E eu tinha que fazer aquele arco que eu não fiz ainda de uma das minhas personagens, que eu mencionei no outro episódio, né? Que eu tenho que dar uma olhada em todo esse arco dessa personagem, porque eu sei que tem coisa faltando, então vou ter que escrever um pouco mais dela. Daí, a Julia Crouch, ela falou que eu tenho que também fazer esse arco da outra personagem, porque pode ter coisa ali que tá faltando, ou coisa que tá sobrando também. E ela me pediu também pra eu pensar um pouco mais no passado do meu personagem, o que é o stalker, assassino e tudo mais. Porque isso vai dar um pouco mais de embasamento e vai deixar o personagem um pouco mais profundo, né? Em vez de só ele faz essas coisas horríveis, tá? E daí, sabe? E daí depois, aqui atrás, mas eu vou passar limpo essa página porque tá muito feia. Eu fiz uns comentários a lápis ali porque era mais rápido durante a reunião mesmo. E estou muito feliz com o progresso. Daí, lembram dos cartõezinhos, né, que eu já mostrei. Isso aqui é o final do livro, gente. Eu tô me preparando pra escrever o final do livro já. Ai, meu Deus, eu tô muito animada. Vou até tomar mais um gole de café. Então, até babei. Eu tenho aqui... A pessoa não sabe fazer conta, né? Eu tenho aqui 5 dos pontos, aqueles pontos lá principais do livro. Tem algumas coisinhas que eu tenho que adicionar. Mas, gente, é isso aqui. E eu preciso entregar no dia 14 de março. Eu tenho um mês. O que é muito bom, na verdade, porque eu tava achando que eu queria terminar até o final de abril, né? Então, assim, isso vai me dar um foco, tipo, você tem um mês pra escrever esse final. E, na verdade, não vou terminar o livro aí, né? Eu tenho muita coisa pra ver na revisão, pra adicionar. A minha tutora também falou que seria legal
adicionar em algumas partes, não muita coisa, o ponto de vista do melhor amigo dessa personagem principal. Por quê? Primeiro, ele ajuda ela na investigação, já que ele entende mais das tecnologias e tudo mais que ela precisa usar, né, pra investigar o assassino. Ele é meio que apaixonado por ela sem ela saber. Aquela coisa, né, melhor amigo, apaixonado, não sei o que, ela não sabe. Meio clichêzinho. Mas, bom, não vai ser um ponto mega. E por isso, ele vai conseguir ver nela qualidades que ela no final lá vai poder usar pra poder se salvar, enfim, né, da situação toda. Então, eu achei isso muito interessante. Veio, então, como ideia da Julia Crouch e eu amei. Eu vou fazer ali uns 3, 4 pontos de vista dele, em coisas específicas, sabe? Em pontos muito específicos. Então vai ser legal ter um outro ponto de vista dessa personagem principal, em vez do ponto de vista só o dela mesma, né? Então eu gostei muito disso. E, gente, é isso. Eu tô terminando o livro. Eu sei que, nossa, a quantidade de trabalho vai ser enorme depois. Mas ela mesma me falou, ela tá terminando a edição do próximo livro dela. E dela falou assim: uma vez que você já tem tudo escrito, revisar não é um problema. Reescrever algumas partes não é um problema, sabe? Arrumar errinhos, ver os buracos que você tem no enredo, não é o problema, porque já tá tudo escrito. Isso me deu sabe, um alívio tão grande. Vocês podem ver, gente, eu tô muito feliz, eu tô muito animada. E eu acho que é isso, eu tava nervosa pra essa reunião. Eu tava com medinho. Acho que bem por causa disso. É o final. Sei lá. Atualizo vocês depois. Tô esperando o meu Uber chegar. Eu tava num café, eu vim escrever num café agora de tarde, hoje é sexta-feira. E eu tenho oficialmente 8 capítulos pra escrever pra esse terceiro ato do livro. Eu escrevi um deles, não sei bem se ele tá terminado ou não. Foi um pouco mais pesado de escrever do que eu pensei, mas ele não tem violência nem nada, sabe? Eu não tô tão preocupada com o tempo, porque afinal eu tenho um mês pra escrever 8 capítulos só, além de umas outras coisas que eu quero adicionar, e se der tempo, né, eu vou enviar junto com essa parte aí, quando eu tiver que enviar lá daqui a um mês. Acho que ficou meio confuso isso, mas queria contar do progresso, então. Eu consegui sim escrever, já começar. E é isso. Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje é dia 22. Tô atualizando, então, esse diário de escrita. A luz não tá das melhores, mas fim do dia, enfim. E, na verdade, eu decidi trazer pra vocês... Eu ainda não terminei de escrever. Eu escrevi dois capítulos da parte final do livro. Tô tranquila com o progresso, meu progresso tá meio lento, mas eu tenho um mês pra escrever poucos capítulos, então até que eu tô tranquila com isso. Mas uma coisa que eu pensei em comentar pra vocês é a evolução e as dificuldades que eu tive com cada um dos personagens principais do meu livro. Eu tenho 5 personagens, assim, principais. Na verdade são 4, mas... Na verdade são 3, e os outros 2 são... secundários, vai. E eu já pensei, assim, que eu tive várias dificuldades, a evolução já foi bem grande com cada um desses personagens, então eu decidi mencionar pra vocês um pouquinho sobre cada um. Então vamos lá, eu tenho uma das personagens que ela é a prima de uma das principais, e ela é apenas mencionada, essa personagem já morreu antes do livro começar. E uma das dificuldades que eu tive, na verdade, foi por comentários dos meus colegas, dos meus tutores, comentários recentes até perguntando se essa personagem não poderia ser a mesma personagem de uma das minhas principais. Uma, porque as duas foram sequestradas, então, né, elas têm a mesma situação de vida, digamos assim, na história, mas essa, que já morreu há muito tempo, ela é mencionada porque ela ainda faz parte, né, na memória de uma das minhas personagens principais. E daí até a minha tutora comentou, mas por que que ela não pode ser a mesma personagem da que está em cativeiro hoje?
né, no presente do livro. E é uma questão que eu fiquei um pouco preocupada pensando, será que eu tô conseguindo diferenciar as duas personagens? Mas essa daí, a que é a prima, a que já morreu, ela não tem fala, ela é só uma lembrança, sabe? Mas ela é a grande motivação da personagem principal no livro. Então, eu defendi muito, e eu acho que eu até comentei isso, talvez no episódio passado. Eu comentei e eu defendi muito que elas fossem pessoas diferentes no livro. Então, essa é uma das dificuldades. A outra personagem, que é a outra secundária, ela é a personagem em perigo no momento, né, no presente do livro, mas ela não sabe e tal. Então, a minha dificuldade é conseguir traduzir a personalidade dela a partir do ponto de vista de outro personagem, né? Então, eu tô tentando demonstrar a personalidade dessa personagem vista de fora. A gente não tem nenhum pensamento dela, a gente não tem nenhuma fala, nenhuma cena com ela, até bem lá ao final. Então, eu fiquei com dificuldade nisso, assim. Será que é ruim que eu apenas mostre como ela é da visão de um outro personagem? E no fim eu achei que não. Eu acho que deu certo. Na verdade, eu tenho uma cena em que ela interage com um dos personagens principais, e depois lá no final vai ter um outro capítulo que é só dela. Mas essa foi aí a dificuldade que eu senti. Na verdade, não foi dificuldade, foi mais uma dúvida de será que eu tô fazendo isso certo ou eu precisava fazer algo diferente. Então, parto para os meus 3 personagens principais. Uma delas é a personagem que está em cativeiro no livro. Desde o início do livro, ela tá em cativeiro, ela foi sequestrada há muito tempo já. E os capítulos que a gente vê dela são apenas ela falando com ela mesma. Enfim, tem mais explicações aí no meio, mas é isso. Ela não aparece em interação com nenhum outro personagem. Eu tinha 2 preocupações. Uma delas era, de jeito nenhum, fazer parecer que ela tem síndrome de Estocolmo, ou seja, tentar defender o personagem, né, o criminoso do livro, ou de alguma forma gostar dele, apesar de que é claro que tem menções que ela, tipo, sente grata porque ele pelo menos leva comida pra ela, coisas assim. Enfim, eu não vou entrar em detalhes, mas eu tinha muito essa preocupação. Eu li, antes de escrever essa personagem, eu li o livro da Natasha Campos, 3.096 dias... o nome do livro é esse, 3.096 dias. E, meu Deus, é uma leitura muito pesada. E até foi desse caso que surgiu a expressão, né, da síndrome de Estocolmo. Se vocês quiserem pesquisar mais, enfim, quem escreve ou se interessa por esse tema, acho que é um livro interessante pra ler, mas vão com cuidado. Então é isso, eu tinha esse receio aí de não querer que a minha personagem parecesse com isso, sabe? Que tivesse esse tipo de síndrome de Estocolmo. E também a situação é muito diferente de uma personagem, da minha personagem, para a pessoa da vida real, né? E o caso real. Mas, enfim, eu queria muito entender como que uma pessoa se sente, né? Numa situação dessas. E esse é praticamente, eu acho que um dos únicos relatos mesmo e tal que a gente tem. Que mais? Outra coisa também é que eu precisava mostrar o arco da personagem, né? Eu precisava mostrar a evolução da personagem só nessas falas, e eu não queria que se parecesse muito com um monólogo interior, sabe? Que ficasse chato ou que ficasse monótono, que não fosse ter assunto, digamos assim, pros capítulos dela. Então, eu cuidei bastante pra que não ficasse só em, sei lá, comentários vazios, sabe, tudo mais. Então, aí eu ainda tenho muito o que mexer no arco dessa personagem, eu sei disso, mas... E tem coisas que eu sei que eu preciso mostrar ainda, sabe? Por exemplo, lembranças dela, da vida como ela era antes, coisas até que acontecem lá mesmo, na situação que ela tá, ela menciona, né, enfim, eu já escrevi, mas eu preciso repensar, rever como é que tá o arco inteiro dessa personagem pra poder fazer a construção, né, da evolução dela desde o início, ou no caso de quando a gente vê ela pela primeira vez, até o final dessa personagem. O meu outro personagem principal é o criminoso, né, o stalker, serial killer, enfim. E
Eu já tinha ele foi o primeiro personagem que eu formei, assim, na cabeça, bem formado, quer dizer, achei eu que estava bem formado, depois eu descobri que não. Mas era o que estava bem formado na minha cabeça quando eu comecei a escrever. Lembrando que essa história é o meu TCC da escrita, então eu já tenho esse personagem aí há uns 3 anos na cabeça, quase 4. Mas uma coisa que quando eu comecei a escrever ele, até quando eu fiz o TCC e tudo, eu fui descobrir só depois que esse personagem ele é muito parecido na forma de comunicação apenas com o Joe de You, sabe? Os livros da Caroline Kepnes. Quem acompanha o canal aí nos vlogs sabe que eu tenho um bom ranço desse personagem, por razões óbvias, mas é apenas na comunicação que eles são muito parecidos. E eu fui ler Yu muito depois de já ter escrito esse personagem. Claro que ele evoluiu já bastante, mas enfim. Ele tem alguma referência, é claro, também não tô tentando inventar a roda, mas eu fiquei bem chocada, na verdade, com a semelhança quando eu li o livro da Caroline Kepnes. Mas ok. E uma dificuldade que eu tive grande com ele já, na verdade, bem do início, na verdade, é conseguir demonstrar a motivação desse personagem. Por que ele faz as coisas que ele faz, sabe? Por que ele é esse psicopata louco, enfim, criminoso, absurdamente mal, sei lá. E eu nunca escrevi uma motivação, tipo, porque isso aqui aconteceu na infância dele, que ele agora virou este doido aqui, sabe? Eu nunca fiz essa relação, até porque eu não queria que parecesse muito clichê, sabe? Aquela, uma criança que é abusada lá na infância, daí de repente ele vira um doido na vida adulta. Eu tava tentando fugir disso, mas daí na verdade eu não botei nada de motivação pra esse personagem. E foi uma coisa que a minha tutora questionou no último tutorial, na última conversa que eu tive com ela. E então a gente decidiu, né, que eu na verdade sim teria que construir um passado para esse meu personagem e que esse passado seja demonstrado de alguma forma em alguns capítulos e não ele contando a história do passado dele, porque eu acho que não encaixa muito com a forma como esse personagem aparece nos capítulos dele. E também, construindo esse passado dele, eu consigo explicar uma outra coisa que eu já tava com muita dificuldade de conseguir explicar, que é como ele tem dinheiro suficiente para manter uma segunda casa, que é onde ele mantém os cativeiros, né, as meninas em cativeiro. Então, tentei inventar, trabalhos ilegais, não sei o que, mais coisas que ele fazia, e uns softwares muito doidos de espionagem. Tipo, gente, não dá certo, eu não sei explicar essas coisas. Tentei, não adianta, procurei amigos que sabem muito mais de tecnologia do que eu, não saiu de jeito nenhum. Então, com essa questão do passado, é muito mais fácil pra mim, e faz sentido também na história, que ele tenha herdado essa casa de um parente distante aí, e é isso. Mas claro que eu vou construir muito mais essa parte do passado dele, eu realmente ainda não pensei exatamente em detalhes. E a última é a personagem principal do livro, a heroína do livro, vamos dizer assim. Essa é a personagem que eu mais tive dificuldade desde o início, porque eu construí essa personagem, de novo, lá na época do TCC, para que ela passasse um sentimento, esse sentimento de medo de ser mulher, esse sentimento que eu, como mulher brasileira, sinto, e acredito que todas as mulheres que me assistem aqui também, sabe, esse medo de andar na rua e de ver alguém e já achar que alguma coisa muito ruim vai acontecer, ou não querer sair caminhando sozinha na rua de noite, sabe? Tudo isso que a gente sente e é horrível, é uma coisa que me consome muito. Então eu queria que essa personagem passasse esse sentimento na verdade na história do TCC, né? Que era muito curta, era uma versão deste tamanhozinho do que tá um negócio gigantesco agora. Mas era isso, eu não tinha mais o que fazer com essa personagem. Tipo, beleza, ela passou esse sentimento aí, a gente já consegue ver que ela é paranoica, entre aspas. Tô usando essa palavra de uma forma bem errada, tá? Mas era isso. E no início do mestrado, eu até falei, essa personagem tá aí, eu não sei o que fazer com ela agora. Eu não tinha arco pra ela, eu não tinha nada pra ela. Apenas um nome e esse sentimento. Eis que, depois de conversas e os workshops e tudo mais, o pessoal me convenceu a fazer
a fazer dela a heroína do livro, ou seja, ela ia então investigar e conseguir de alguma forma encontrar o criminoso e tudo mais. Eu não queria envolver polícia, porque eu não queria que esse livro fosse um livro de procedimento policial, né, de investigação criminal, como muitos que eu amo muito ler, mas eu não queria escrever esse tipo de história. Então, essa personagem virou a agente do livro, né? Ela é uma civil, mas, enfim, ela vai fazer toda a investigação e tudo mais. Então, deu muito certo, porque eu consegui muito colocar essa personagem nesse papel. E com todas as outras coisas que ela traz de bagagem dela, deu muito certo. É claro que é muito difícil e eu também preciso pegar todo o arco dessa personagem e olhar pra ver, porque eu sei que tem muita coisa faltando, tem coisa que ainda não tá encaixando, principalmente lá de coisa do início que eu escrevi, que agora já não bate muito com o que eu tenho de concreto pro final, né, pro meio e pro final do livro. O que mais? Outra coisa dessa personagem que me foi comentado, eu escrevi ela desde o início como narrando em primeira pessoa, né? Então ela tava narrando, eu vi isso, eu fiz aquilo, eu faço tal coisa, enfim. E eu decidi mudar a narração dela pra terceira pessoa, ainda trazendo a subjetividade dessa narrativa, dizer ainda o que a personagem pensa, então esse narrador entra na cabeça da personagem e apenas dessa personagem, né? Então é um narrador em terceira pessoa subjetivo, mas traria uma certa objetividade na forma de contar as coisas mesmo, porque quando eu escrevi essa personagem em primeira pessoa, tinha muito daquelas, eu fiz isso, não sei bem porquê, e daí eu tava pensando em coisas que sabe, tinha muita volta pra chegar aonde eu precisava chegar. E mudando a forma de narrar, eu consegui eliminar muitos dos problemas que tava tendo, tava ficando confuso, muita gente comentou isso, que tinha alguns problemas de narração. E mudando pra terceira pessoa, primeiro eu me desafiei, porque eu não tinha costume de escrever em nada que não fosse primeira pessoa. Então foi muito interessante, eu acho que realmente melhorou muito a narrativa e o arco dessa personagem. Falei bastante já, mas eu queria muito trazer essa perspectiva pra vocês. Acho que pode ajudar também quem tá escrevendo livro, ou enfim, quem é curioso pra saber como é que funciona, né, o processo de uma escrita de uma história assim grande. Bom, qualquer história, na verdade, né? E espero que vocês tenham gostado dessa parte. Se tiverem dúvidas, já sabem, deixem aí nos comentários. E até a próxima atualização.